sem ninguém ver. E a gente precisa lembrar disso. Antes de abrir o texto bíblico, deixa eu registrar uma cena linda. Essa semana eu saí daqui, era antevéspera de Natal, e na rua da minha casa está a irmã Edna, sua mamãe de 84 anos, se não me engano, e Maressa, sua neta, na porta de casa, já à noite, perto das 7 da noite. Estava tão um vento assim, ligeiramente frio, cheias de presentes. E eu perguntei, o que é isso assim? Eu até achei que era para mim, assim, eu tô vindo a pé. Depois da nossa conversa, a gente foi andando, né? E aí elas disseram, não, todo ano a gente compra bastante presentes para distribuir para os garis. Está chegando a hora, Amanda querida, que alegria ver você e sua família. Está chegando a hora dos garis passarem para pegar o lixo e a gente quer fazer um Natal para eles. Gente, eu fui para casa pensando assim, o que faz idosas e uma jovem começando a vida, que inclusive vai se casar no dia 17 de janeiro, e o seu noivo se batiza hoje. Léo, noivo de Maressa, será batizado hoje à noite. O que faz 3 mulheres que moram sozinhas, 2 viúvas, separarem presentes para dar a garis na antevéspera do Natal? Tem 2 paradigmas na minha cabeça, que tem gente vivendo toda a existência com as mãos assim, querendo receber presentes. Passam a vida toda se relacionando na perspectiva de você tem que suprir o que eu preciso. E tem outras pessoas que eu não sei quando, não sei porquê, elas se perceberam tão abençoadas por Deus a despeito das circunstâncias, que elas dizem, tá faltando aqui marido, elas são viúvas, tá faltando saúde em alguma medida, porque eu conheço os desafios dessas irmãs, mas nós já fomos abençoadas por Deus em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, com tudo o que precisamos para esta vida e para a vida eterna. Então agora a gente vai para a vida assim. Como é que na antevéspera de Natal eu posso abençoar alguém? E é interessante esses 2 paradigmas, porque Atos 20 e 35 são palavras de Jesus que não estão registradas nos evangelhos, mas Paulo diz, como nos ensinou Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Então, ainda como um presente de Natal atrasado, eu lhes ofereço 2 paradigmas para você escolher como você entra em 2026. Assim, projetando todas as suas carências para o céu e para o outro, dizendo como é que o outro pode me suprir. Como é que o outro pode me suprir. Aí a gente vai ficando ressentido, magoado, cobrando do outro. Eu sei que essa época de Natal, para alguns é uma festa, para outros é assim, um estica, né? Porque tem parente aqui, tem parente ali, vai para casa de sua mãe, vai para casa da minha mãe, viaja para ver o cunhado, volta para ver o sobrinho. E por vezes é uma maratona na tentativa de suprir a expectativa do outro. Porque de algum modo o outro projeta suas faltas sobre nós, ou nós mesmos projetamos as nossas sobre o outro. E a gente vai para a vida sempre dizendo o que é que o outro tem para me dar. Mas tem um outro paradigma de pessoas cheias de poréns na vida, mas que disseram, como é que Deus pode aparecer através de mim na antevéspera do Natal ou durante todos os dias de 2026. Como é que Deus pode aparecer através da sua vida? A gente pode passar a vida toda como Bartimeu, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim e faz alguma coisa por mim, e é legítimo, é bíblico.
A questão é que Bartimeu aparece naquela cena, pede, é atendido e some do texto. Bartimeu não aparece de novo, dizendo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. A sensação que eu tenho é, Bartimeu agora que vê, se tornou um presente para quem ainda não vê. E é a minha oração, não apenas sobre você, mas sobre a minha vida. Eu não quero me relacionar com você esperando o tempo todo que você me dê um presente. Eu quero me relacionar com você para, de algum modo, presentear você. Quem sabe, na noite escura da sua jornada, na noite sombria, na noite fria, na noite em que a gente precisa que alguém se lembre da gente e nos abençoe. Eu abraço Luiz, Ingrid, Bernardo, Vicente e Joaquim, se despediram do papai, do sogro e do vovô. Te amo, meu velho. Deus te abençoe. Eu abraço Daniel. Daniel tá por aí, não tá? Com bem? Ah, meu querido, um beijo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Daqui a pouco eu dou esse beijo de fato, em verdade. Conheço o bem e dou um beijo em Dona Lígia também. Ah, obrigado, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 3 textos, tá? Se ficar difícil achar, você vai para o telão. Juízes, segundo livro dos Reis, e depois Filipenses. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Juízes 11, verso 1, diz assim, somente o primeiro verso. Um título para o sermão, né? Mateus sempre pede uma vida para além dos poréns. Para não dizer que eu não terminei o ano com poesia, tá? Uma vida para além dos poréns. Você vai entender. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém, filho de uma prostituta. Jefté, o gileadita, era homem valente. Todo mundo tem um porém, né? Porém, filho de uma prostituta. Segundo Reis 5, verso 1 também. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Segundo Reis 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor, do rei para quem ele servia, o rei sírio, senhor com S minúsculo, e de muito conceito, porque por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Isso aqui só Daniel vindo explicar para a gente, né? O Senhor, Deus, abençoando o rei da Síria. Ai, esse povo que fez tanto mal ao povo de Israel, mas aí é uma confusão histórica que só 2026 todo para tentar explicar. Fato é que Naamã era um instrumento nas mãos do Senhor para, num determinado momento, Deus dar vitória para a Síria. Ponto. Ele era herói de guerra, vírgula. Porém, sofria de lepra. Em outras traduções, porém, leproso. Porém, filho da prostituta. Jefté e agora, Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo com os seus poréns também. Mas olha como ele lida com os poréns da vida. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isto não porque esteja necessitado,
mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi, de novo aprendi, o segredo de toda e qualquer situação. Circunstância, situação. Eu aprendi o segredo tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aquela parte que todos nós já conhecemos, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode o que, Paulo? Que eu acabei de descrever, minha gente. A despeito dos poréns da vida, eu aprendi. A despeito dos poréns da vida, eu me percebi, depois que aprendi, contente, contido. A despeito dos poréns, quais poréns, Paulo? Sim, eu estou no ano 60 depois de Cristo. 10 anos antes eu plantava essa igreja na cidade de Filipos. Vocês já sabem que em Atos 16 eu passei maus bocados na primeira cidade no continente europeu que chegamos para anunciar o evangelho. A gente queria ir para a Ásia, capítulo 16 de Atos, e aí foi uma confusão, Deus acabou não deixando, e a gente foi parar nessa capital da Macedônia, nessa cidade que servia como refúgio para os veteranos de guerra que serviam ao exército romano. Uma cidade importante para os gregos, uma cidade tomada pelo domínio e governo romano, mas de cultura essencialmente grega. Chegando ali, a gente evangelizou uma senhora que era da Ásia, mas estava lá, uma vendedora de púrpura chamada Tiatira, da cidade de Tiatira, chamada Lídia, e nós nos hospedamos na casa dela e nasceu um pequeno grupo. Depois nós libertamos uma jovem oprimida pelo maligno e pelas forças opressoras que agiam através de homens que lucravam com o sofrimento da moça. Mas libertar a moça gerou prejuízo para os opressores, a gente foi parar na prisão, estando na prisão a gente cantou meia-noite, a gente orou, um carcereiro se matar, porque o cárcere foi aberto, as portas, as fechaduras se romperam, mas aí a gente livrou ele da morte pelo suicídio, anunciamos o evangelho, ele e toda a sua família se batizaram, eles cuidaram das nossas feridas, eu, Paulo, e eu, Silas, que fomos de algum modo nus, machucados em praça pública, e nasceu uma igreja na cidade de Filipos. Só que agora 10 anos se passaram do nascimento da igreja e Paulo está onde? Preso de novo. Aí é uma confusão histórica, possivelmente em Roma, mas talvez em Cesareia, e alguns ainda dizem que em Éfeso. E estando preso, ele escreve uma carta de gratidão para os irmãos de qual cidade? Da cidade de Filipos, onde ele tanto sofreu para plantar uma igreja. Qual é o seu porém, Paulo? Não dá tempo de falar. É um tal de um espinho na carne. Toda vez que eu peguei uma embarcação no texto bíblico, a embarcação afundou. Eu viajava para dar a melhor notícia do mundo para as pessoas, para abençoar as pessoas, porque o paradigma de Paulo não é assim, eu estou indo, faz alguma coisa para mim. O Senhor já fez tanto por mim naquela cruz, que uma vida só não é suficiente para viver abençoando aqueles que ainda não desfrutaram desse tamanho presente. Então eu quero andar de cidade em cidade, contando para todo mundo do teu amor. O problema é que quando eu entro numa cidade para anunciar o teu amor, o pessoal fica chateado, o pessoal briga, porque o evangelho confronta os poderes desse tempo, e aí eles me machucam, eles me prendem, eles me apedrejam, eles me dão chicotadas, e eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, e é isso que ele diz aos Gálatas, né? Ninguém me incomode mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, marcas de um sofrimento por amor a Cristo. Qual é o seu porém, minha irmã? Qual é o seu porém, meu irmão?
Escreve a sua história, assim, de 2025, ou da sua jornada. Final de ano a gente tem esse desafio de olhar no retrovisor e fazer uma retrospectiva. Como é que foi minha vida? E aí depois a gente olha para o para-brisa e a gente pergunta, opa, como será? Quais serão os planos, projetos? E algumas pessoas escrevem metas e etc. E está tudo certo. No entanto, nós estamos sempre nos relacionando com os poréns da vida. E algumas vezes nos relacionamos de maneira muito profícua, muito positiva. Capacidade de elaborar, de ressignificar, de não repetir a história de dor e de partir da história, colhendo a própria história, dizendo não, a minha vida não vai ser contada a partir do porém. Até porque antes da vírgula tem história. A minha vida não está contada somente depois da vírgula. Existe uma história antes da vírgula. Qual história, Jefté? Cara, eu sou um homem valente. A vida, de algum modo, até mesmo pelas privações que eu recebi, gerou em mim um certo tipo de coragem. Quem é esse? Jefté, filho de Gileade, mas não irmão por parte de pai e mãe dos seus demais irmãos. O papai de Jefté pulou a cerca e se relacionou com uma mulher a qual ele fez um objeto. E Jefté, Juízes 11, ele é esse filho de uma outra mulher categorizada como um objeto de desejo sexual numa sociedade extremamente machista. É engraçado porque não diz filho de um adúltero prostituto. Diz filho de Gileade com uma prostituta. É curioso como sociedades podem colocar a mulher nessa condição. O texto continua dizendo, o pai dele se chamava Gileade. Verso 2 agora. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo, você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Tobi, você já estudou Tobi em algum lugar? É um verbo em outra língua, né? Qual, Márcio? É que eu nunca consigo falar. Então eu nunca aprendi nenhum verbo Tobi, mas também é uma cidade, né? Não é verbo no inglês to be, né? Mas aqui é a cidade de Tobi, é uma terra. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Pelo amor de Deus. Parece que é contar a história de alguns irmãos e irmãs que estão aqui no auditório, meus irmãos. Porque briga de herança tem a ver com um monte de família. Por causa de um terreno, tem gente que não sentou à mesa no Natal. Por causa de uma empresa, por causa de uma fazenda. É filho dele com ela, não é filho dele com a nossa mãe. É um filho bastardo, não deve conviver com a gente, não tem lugar na nossa mesa. Além de conviver com o estigma, filho de uma prostituta, e é o próprio autor bíblico que está dizendo, a gente não sabe nem quem é o autor desse texto, há possíveis suposições. Ele não tem uma mãe legítima, ele não é irmão legítimo, a gente não vai dar herança para você e você não vai viver entre nós. Aí ele foge. E pior, ao fugir, o texto diz que alguns homens sem valor se juntaram e o seguiram. E o autor bíblico parece estar provocando as nossas histórias também. Porque se é verdade que esse texto é inspirado, eu não estou lendo apenas a história de Jefté, eu também estou lendo minha história. Porque não é um texto assim como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, textos nos quais Machado de Assis
conta uma história, mistura ficção com realidade, usa geografias corretas e coloca histórias que a gente não sabe até onde é ficção e até onde é realidade, e a gente lê e se identifica com algumas coisas. No entanto, não é a nossa história também. É a história que Machado de Assis contou. Aqui não. Se para nós, cristãos, numa igreja evangélica, domingo de manhã, com esse texto aberto, a gente diz, não, isso aqui veio parar na nossa mão. Depois de mais de 3.000 anos, um texto como esse, só pode ter a mão do Espírito de Deus. E no último domingo do ano, eu me deparo com uma história cheia de poréns, mas o desejo de viver uma vida para além dos poréns. E isso é uma repetição que eu carrego, não é só no meu discurso, é na minha vida, é na minha história. É essa capacidade, como disse o Kierkegaard, esse grande filósofo, teólogo dinamarquês, arriscar-se no sentido mais amplo é precisamente tomar consciência de si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Qual é a sua história? De qual é o chão que você vem? Quais são as marcas dessa ancestralidade? O que isso gerou no meu código genético? Mas o que isso gerou nos meus comportamentos? A maneira como eu olho para a vida, a maneira como eu lido com os desafios, essa sensação de rejeição. Eu não sou filho legítimo do meu pai. Eu não sou irmão legítimo dos meus irmãos. Eu sou um fugitivo na vida. E só se junta a mim gente sem valor. Como é que Deus pode intervir numa história como essa? Aí você diz, poxa, isso está muito distante da minha realidade. Então, conjuga sua realidade a partir dos poréns, mas com a pergunta, como é que a tua graça entra numa vida com poréns igual os poréns que eu carrego na minha vida? Sivaldo, o meu porém é simples, eu tenho uma diabetes. E nessa época eu sofro porque eu não posso comer tudo de gostoso que as famílias fazem. E talvez você ache que seja simples. E a pergunta é, como é que eu experimento a graça de Deus a partir desse lugar que eu estou no mundo? Sivaldo, eu sofri uma traição e isso bagunçou a minha capacidade de relações amorosas. Isso gerou em mim uma sensação de desconfiança, não só sobre relações amorosas. Eu tenho uma sociedade, aí eu tenho dificuldade de confiar. Eu vou para uma igreja, mas eu não quero me envolver, porque eu fico pensando, vai que essas pessoas são como aquela que me deixou uma marca cruel. E a gente vai para a vida não experimentando a graça de Deus que permeia, interage e intervém nos poréns. A gente vai para a vida fazendo com que o porém seja a experiência normativa. O trauma seja agora o modus vivendi. Na psicologia a gente chamaria de estresse pós-traumático. Em nome de um trauma, isso mexe tanto com o meu funcionamento, de modo que eu interajo com circunstâncias totalmente diferentes, a partir do mesmo padrão que eu descobri depois daquele trauma, daquela dor, daquela marca. A gente chama isso de experiência anacrônica. Eu estou respondendo à experiência desse ponto da vida com o repertório daquele ponto da vida. Eu estou com medo aqui, adulto, homem, mulher, 45 anos, com medo de uma coisa que eu não sei explicar por que tanto medo. É o medo que eu senti ali, com 14 anos, Sivaldo. E eu não dei conta de fazer a aventura de conhecer um pouco de mim mesmo, de modo que eu pudesse experimentar uma graça de Deus que toca naquele ponto e faz com que eu reaja nesse ponto de uma maneira diferente. Quem rege a sua vida? É possível, viu, irmãos, que a gente cante, que a gente passe a virada de ano numa igreja, de joelhos dobrados, consagrando a Deus 2026, chamando Deus de Senhor, mas no fundo, é o porém que rege a nossa vida.
E até então, Jefté fugiu. Que curioso, né? Se juntou a pessoas sem valor. Curioso. Primeiro, quais são as pessoas sem valor? Caracteriza quem tem valor e quem não tem valor. A sensação que eu tenho é de que o autor também está fazendo um jogo de palavras, dizendo: alguém que se sente rejeitado, excluído, inferiorizado, acredita que não pode se relacionar com pessoas que na cabeça dele tiveram uma história mais bonita, mais limpinha. Então agora eu preciso me punir me relacionando com pessoas assim. Inclusive tem um estudo aí no mundo, né? Sobre pessoas que se tornam andarilhas e mais, pessoas que se envolvem com substâncias psicoativas. O estudo revela que a grande maioria tem um trauma na vida. Um trauma, uma dor e agora um novo jeito de encarar a realidade. Ou fugindo dela, caminhando sem direção. E nós psicopatologizamos tudo. A gente diz assim: ah não, isso é alguma doença mental. Ah não, isso aí deve ser esquizofrenia. Ah não, isso aí deve ser algum transtorno de personalidade. E às vezes tem alguém dizendo: não, não, não. Meu nome é Jefté. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe o que meus irmãos fizeram comigo? Você sabe onde eu fui parar? Na terra de Tobi. Você sabe onde é Tobi? Você sabe quem se juntou a mim lá? Aí você quer me dar um remédio? Aí você quer dizer que eu sou assim, eu sou um aluado? Não, eu sou um sofrido. E o evangelho seria a boa notícia de grande alegria, de um Deus que ama, de Naamã a Jefté, e ama a nossa vida como ela é. Ah, não, eu sei que 2026 está chegando e a gente diz: eu gostaria que fosse. Posso abrir um parêntese? Celebrei um casamento lindo ontem, neném trabalhou. Casamento é assim, né? Sempre marca um horário, mas nunca começa. Vamos marcar para 3h30. O cerimonialista falou: começa às 4. Eu falei, e eu fico acompanhando as notícias, assim, tá começando? A noiva chegou, a noiva se arrumou aqui. Eu falei, então eu tô atrasado. E aí fui me arrumar. E aí meu parceiro e companheiro de jornada, Luquinhas, falou: eu também vou com o senhor. Eu falei, então bora, meu auxiliar. E ele se prepara e vai. E aí Tati me lembra, assim, naquela última hora, um calor. Tati falou: amor, eles te deram uma gravata. E tem que usar gravata. Eu falei, meu Deus, eu separei um terno que não combina com aquela gravata. Esses ternos é quando eu pesava 80 quilos, eu estou com 101. Mas um tem um stretch. Eu falei, esse aqui vai. Mas quando eu vi a gravata azul marinho, eu falei, não vai. Aí pega o outro terno. Irmãos, eu tô todo marcado aqui, ó. Pra fechar a calça, ficou igual um colchão amarrado, irmãos. Porque eu tinha que usar a gravata. E o pior, dá o nó da gravata. Quem disse? E a hora passando, e o cerimonialista dizendo, só falta um padrinho, e era lá na estrada da Barra do Choça, e faz esse nó, e vai. Falei, Tati, não tem como esse nó. Vai outra gravata. A noiva passou o casamento todo, assim, dava uma olhadinha pra gravata. Acho que ela dizia, não é a gravata que eu dei pra ele. E o terno me amarrando, me amassando, me castigando. E aí, claro que a gente faz planos, né? Aí eu disse pra Pati, esposa de Neném, falei, ano que vem eu viro o ano com os meus 80. Ok, esse é o ano ideal. Jefté tinha seus ideais. Você tem. A pergunta é, como é que a tua graça interage com o meu real? E quem sabe o Senhor pegue na minha mão e me leve para isso que eu acredito ser o ideal e o melhor. Qual é a distância entre o porém de agora e o sonho do além? Quais são as barreiras entre o que eu sinto a partir do porém agora e aquilo que eu desejo tanto e tenho colocado diante de Deus para esse novo tempo que se inicia?
Eu vou ler mais um pouquinho o texto para te encorajar. Verso 4 de Juízes 11. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tob. Olha, lembraram de Jefité. E disseram a ele: venha ser o nosso chefe. Que curioso, Mariana. Porque o texto começa dizendo: ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Uma pergunta para você: Jefité foge para Tob porque era valente e corajoso? Ou porque sofria com o fato de ser um filho não legítimo e rejeitado pelos irmãos? Nós fugimos por causa dos poréns. E ao fugirmos, vamos nos relacionando a partir do porém. E a nossa autoimagem, ou seja, a maneira como eu me vejo, vai ficando comprometida. E quando eu olho para mim, eu digo: do que adianta ser um homem valente se eu estou em Tob? Do que adianta ser um homem valente se eu não sou filho legítimo e não tenho parte na herança? Do que adianta ter esse dom se eu convivo com essa dor? Do que adianta, assim, o autor bíblico dizer: poxa, que mulher valente, se quando eu me olho, eu me vejo covarde, fugitiva, medrosa, rejeitada, bastarda e ilegítima. Aí eu acho interessante, porque o próprio pessoal que rejeita e manda embora diz: a situação ficou tão feia, tão séria, que a gente vai ter que chamar o homem valente. A pergunta que fica é: o homem valente se vê homem valente ainda? Você sabe que eu estou rodando o mundo para dizer a mesma coisa sempre, gente. Em nome do nosso porém, a gente perde a capacidade de celebrar e de experimentar, e de agradecer, e de aprender, e de ficar contente em toda e qualquer situação, a partir do que Deus já nos deu. Porque nós agora estamos vivendo a partir do que falta. Não ter como viajar na virada de ano e ficar vendo foto do casal Vivi é de lascar. Você não conhece o casal Vivi? Vinícius Júnior e Virgínia. Casal Vivi. Aí é mais ou menos assim. Eles estão em Trancoso. Chegaram de avião. Os filhos chegaram na próxima semana. Você viu como é que tá a barriga de tanquinho da Virgínia? Você viu, assim, o Vinícius Júnior pegou na mão dela. E o noticiário não fala de outra coisa. Aí a gente olha para isso e diz: eu não tenho nenhuma viagem para um riacho aqui na cidade vizinha, e tem um pessoal que tem mais do que eu. A gente passa a contar a vida a partir do que a gente não tem, em vez de celebrar aquilo que Deus nos deu. A gente foge porque a gente deixou que a visão que o outro tinha sobre nós afetasse a visão que temos sobre a gente e sobre a graça de Deus operando numa história como a nossa. E aí a gente foge. E às vezes o outro está o tempo todo lembrando. Outro dia eu conversei com o irmão Israel, e aí ele falava sobre o louvor da nossa igreja. E ele falou: quanta gente boa, quanta gente especial, Simvaldo. A sensação que eu tenho, Simvaldo, é que toda essa música, toda essa beleza, toda essa arte, todo esse dom, não poderia ficar só aqui. A gente tinha que cantar. E na cabeça dele não era fazer show, ficar famoso. Não era uma espécie de lagoinização, o que aconteceu com Diante do Trono. Ele disse: não. É que essa música é cura. Essa música é graça. Essa música abençoa. Essa música encanta, a beleza salvará o mundo. A arte, a poesia tem um poder de trazer à tona a esperança. E aí eu me pergunto, será que nós que cantamos e tocamos
Estamos vendo toda essa beleza? Ou é só um irmão querido que está conseguindo ver? Às vezes nós cozinhamos. E é legal cozinhar e ver alguém dizendo, ai que delícia, ai que delícia. Mas eu convivo com uma pessoa que cozinha maravilhosamente bem, é da minha família. E ela sempre diz assim, ai, ela disse inclusive ontem, comi uma comidinha feita por tal pessoa, aí eu consegui comer, porque eu fiz tanta comida nesses feriados, e aí eu não dou conta de comer. O outro diz que a minha comida é maravilhosa, mas eu não consigo me deliciar nela. E a gente vai passando uma vida pedindo a Deus na virada do ano, me dá uma herança, me dá uma terra, me dá um nome, me dá uma mulher, me dá filhos, me dá um carro, me dá um concurso, me dá uma melhora no me dá uma igreja, me dá um batismo, me dá uma nova religião, me dá tudo que falta, porque eu não consigo enxergar o que o Senhor já me deu. Você é um homem valente, Jefté, vírgula, mas todo mundo tem o seu porém. Como é que a sua força vai interagir com a sua fraqueza? Como é que o seu dom vai abraçar a sua dor? Como é que a graça vai te bastar? Como é que o poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza? Como é o mistério de uma vida agridoce? Ai, tem doçura, mas tem vida dura. É meu avô dizendo, a vida é como rapadura, é doce, mas é dura. E a gente criou uma fantasia de que andar com Deus, eu vou, e a fé não costuma falhar. Explica, Gilberto Gil. A fé não costuma falhar significa que tudo vai dar certo, que eu nunca vou para Tobi, que eu nunca vou ser rejeitado, que eu nunca vou estar com o pessoal de má reputação. Não. O que eu estou tentando dizer é que a fé não costuma falhar. A gente perde filha com câncer, mas a gente canta na festa dos 60 anos da Globo. A gente canta a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A vida é dura, mas Deus pode adentrar com a sua poesia e a gente pode continuar fazendo uma canção, Simvaldo. A fé que não costuma falhar não significa que as circunstâncias vão conspirar ao meu favor. Como assim, Paulo? É isso. Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Fala sério, cara. Em Tobi, rejeitado, meus irmãos não me quiseram. Aprendeu o segredo de estar contente significa, eu estou tão contido, é daí que vem a raiz da expressão contente. Eu estou tão mergulhado e batizado no amor de Deus, que eu estou preso, tenho um espinho na carne. Eu fiz o bem e recebi em troca o mal. Mas eu não permito que as circunstâncias sejam senhora da minha vida. Eu tenho um Senhor que comigo está. E mesmo não entendendo a realidade pontual, eu desfruto dessa graça sem igual. E eu respondo à vida não a partir do meu porém. Eu respondo à vida a partir da voz do meu Pai. A partir do que o meu Pai está falando comigo. E ontem no casamento eu lembrava os noivos, né? E é legal um pastor falar isso. Eu disse, eu só queria deixar para vocês um conselho, o conselho de Maria. Quase deu vontade de dizer, o conselho de Nossa Senhora. Fiquei morrendo de vontade. Estou falando sério. Porque a gente cria esses bloqueios e a gente não escuta a doce Maria dizendo, façam tudo que Ele disser. O que Jesus está dizendo, Jefté? O que Jesus está dizendo, Naamã? Eu estou aqui fixado no meu porém. Ok, escolha o seu porém. Carl Rogers, Eugênia, esse grande psicólogo dessa tradição humanista